Boa noite, irmãos, a paz de Jesus, que Deus abençoe. E nesse segundo vídeo da série sobre o mês da Bíblia, onde no último nós tivemos a oportunidade de receber aqui o nosso irmão Luiz, que fez a abertura dos trabalhos para nós, né? Desse mover do Espírito no coração do homem. E neste dia de hoje, né, já estamos caminhando aí para o final do mês, já entramos, né, na segunda quinzena, alguns dias, temos mais essa semana e parcialmente a próxima. Eu convido você a refletir nesse segundo vídeo, né, o segundo de 3, sobre a palavra do Senhor que se concretiza nas nossas vidas em cada situação. Então, eu já convido você a pegar a sua Bíblia, buscar aí a sua Bíblia, preparar o seu local de oração, para que você possa, junto comigo, no dia de hoje, você orar com essa palavra. Eu já me apresento, aqueles que não me conhecem, meu nome é Vinícius, eu faço parte da Renovação Carismática Católica, né? Hoje estando como participante atualmente, servi por alguns anos nesse movimento, vários anos, e hoje estou só como espectador, mas continuo ainda na missão evangelizadora, levando a palavra, formando, orando, sempre que necessário. E me orgulho muito de poder estar entrando dentro da sua casa, no seu trabalho. Eu tenho 25 anos, né? Sou do Ministério de Oração por Cura e Libertação, exerço o Ministério de Cura e Libertação na igreja, exerço o Ministério de Intercessão também na igreja, e de pregação, quando sou convidada a pregar, ainda que não seja o meu ministério de formação, né? Que eu amo também o Ministério de Formação. Mas hoje eu fico honrado de entrar na tua casa como um evangelizador, das almas que necessitam. Sou a pessoa mais falha, mais fraca, mais pecadora, o menor da casa, o mais sujo. Mas nesta noite e no dia em que chegar esse vídeo até você, eu desejo que o Espírito Santo batizador batize você com fogo, batize você com poder, e que através das minhas palavras, como na boca dos profetas, era colocado uma brasa para purificar a boca dos profetas. Porque provavelmente da boca dos profetas saía coisas que saem da boca, da minha boca, da sua boca talvez, da boca de todos nós. Coisas erradas, profecias ruins, maldições, né? Até algumas situações, alguns palavrões. E os profetas tinham as suas bocas purificadas com uma brasa, uma tenaz, né? Que purificava para que espiritualmente eles pudessem falar em nome de Deus. Então que o Senhor me purifique e que você receba esta mensagem que vai ser pregada nas Sagradas Escrituras no dia de hoje. A palavra que o Senhor tem é para hoje, é para nós, e vai falar muito aquilo que nós precisamos ouvir. Pincelando um pouco sobre o mês da Bíblia, meu irmão, se você ainda não meditou, comece agora. Meditar o livro de Ezequiel, que é o que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil recomenda para nós neste mês da Bíblia do ano de 2024. Procure orientação espiritual com o seu pároco, com o seu pastor, com o seu líder espiritual, com o seu coordenador de grupo de oração, de movimentos e pastorais, de serviços e ministérios dentro da igreja, mas não deixe de meditar. E se ele também não souber, busquem juntos meditar o que está na profecia de Ezequiel. O que diz aquela tão grande, tão bela e tão linda profecia de Ezequiel. Medite. Nós somos pessoas muito devocionais e isso não nos é ruim, irmãos. Mas eu preciso dizer, nós precisamos retornar à palavra de Deus. Eu preciso todos os dias. E quando eu cometo algum pecado, muitos equívocos, erros, eu falo, Senhor, eu quero retornar ao Evangelho. Me ajuda, Jesus. Eu imploro, Senhor. Me ajuda a retornar ao Evangelho. Me ajuda a resolver as coisas com a palavra.
me ajuda a resolver as coisas da forma certa, me dá oportunidade, manda anjos, manda irmãos, manda pessoas para que eu possa verdadeiramente fazer as coisas conforme a palavra de Deus diz. E eu quero ser um homem segundo o coração e a palavra de Deus. Então, irmãos, precisamos retornar, né? As nossas orações, as nossas devoções. Eu estou atualmente num cerco de Jericó muito intenso, né? Fiz um cerco de Jericó que durou 9 meses e agora estou fazendo outro. Estou em campanha de oração, intensa intercessão, e por onde vou, tenho ajudado as pessoas a orar, tenho pedido misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? Pedido para que as pessoas orem por mim, pedido para que as pessoas me ajudem a orar e ajudado outras pessoas a orar. Então a nossa vida de oração é muito importante e dentro da nossa vida de oração há necessidade das Sagradas Escrituras. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós vamos meditar os versículos de 15 a 26, né? O versículo 15, ele começa dizendo o seguinte: num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse, era uma assembleia grande: irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura, pela boca de Davi, e acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte do nosso ministério. Este homem adquiria um campo com o salário do seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornando-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua hebraica, que significava campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, ainda mais que outro receba o seu cargo. Salmo 68, 26 e 108, 8. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia o tempo todo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que do nosso meio foi arrebatado um deles, que um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Propuseram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: ó Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes, para tomar neste mistério o apostolado, o lugar de Judas, que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram a sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, eu tenho meditado durante alguns dias essas Sagradas Escrituras e tem sido para mim fonte de libertação. Vai falar de eleição e não foi escolhida a dedo esta leitura, foi escolhida em oração, orando de joelhos. E o Senhor, ele vem falar para nós. Quais os pontos importantes dessa palavra? Primeiro ponto importante: Judas se desviou do caminho do Senhor. Vai falar sobre o pecado de Judas. Vai falar que ele empurrando-se à frente, ou seja, cometendo um suicídio com a corda no pescoço, né? Aqui dá bastante detalhes, segundo o que era permitido na época falar. Que deitando-se para frente, ele tombou para frente e foi dilacerado ao meio, ou seja, foi, né? Praticamente ali decapitado, degolado, e que esteve junto de Jesus, esteve junto do Senhor, o traiu, conseguiu bens, conseguiu campos, vendendo a Deus, deixando a Deus de lado, não acreditando nas promessas. E quantas vezes nós somos aquele irmão, aquela irmã que não acredita. E eu pregava um tempo atrás, conduzindo um momento de libertação, e eu não vou me esquecer porque foi cura para mim. Eu realmente acredito. Irmãos, a palavra de Deus dá certo.
né? Eu estava no grupo de oração e eu me levantei profeticamente e falei, proclamei, como participante ali, proclamei profético ali, que a palavra de Deus dá certo, que não vale a pena abandonar Deus, que nós até aconselhamos, conseguimos nos aconselhar na palavra, mas nós precisamos de algo mais. Nós até acreditamos que a palavra de Deus dá certo, mas nós precisamos de algo mais. Nós acreditamos que Deus pode fazer e prosperar em nós, mas nós precisamos dar outro jeitinho. Foi o que Judas fez. Estava com Deus, estava com o Senhor Jesus. Verdadeiramente ele reconhecia que era Deus, sabia que era Deus. Se não soubesse, não o entregaria. E ele, sabendo que era Deus, estando vendo os milagres, contemplou milagre. Milagre. Os milagres que a gente vê hoje, Judas contemplou cada um deles, porque era parte dos 12. Era incorporado ali aos discípulos, aos apóstolos, né? Fez um verdadeiro discipulado com Cristo, mas ele precisava dar o seu jeitinho para conseguir o que queria. Então vendeu a Jesus, conseguiu campos, conseguiu ouro vendendo a Deus, né? E depois disso, o arrependimento foi tamanho que ele ficou sem a salvação, porque ele se suicidou. Então, o nosso pecado nos leva a si mesmo. O diabo, ele dá um trocadinho para nós, dá algo assim para nós ilicitamente. O que é conseguido ilicitamente é parte do demônio, né? Provém do príncipe das trevas, que está derrotado e no lago de fogo embaixo dos nossos pés, mas que nos atenta todo dia e precisamos orar pedindo por libertação. Então, a gente consegue as coisas ilicitamente, ele nos dá um trocado, e o que nós fazemos depois? Somos ceifados. Ele toma o trocado, toma aquilo que já era nosso conquistado e toma até mesmo a nossa vida. Mas a salvação em Cristo Jesus, ela começa a partir do momento em que Pedro fala sobre a história de Judas. Judas não estava mais ali, né? Aquelas 120 pessoas ouvindo a pregação, provavelmente era um dia do culto ao Senhor, né? Da tradição lá do judaísmo. Era o dia do culto, estavam no templo a frequentar, a participar de toda a liturgia do templo, né? Toda a situação do templo, as atividades do templo, e eles estavam ali, provavelmente muito lindo aquele momento, as pessoas em silêncio ouvindo, aquelas 120 pessoas ouvindo falar sobre Deus. E Judas sendo exemplo do nosso pecado, do pecado daquelas 120 pessoas, do meu e do seu pecado, meu irmão. Então nós não podemos, em nome de Jesus, tomar posse para a sua vida. Ser Judas. Mas a salvação vem da boca de um grande pregador, São Pedro, padroeiro dos pregadores, né? Um grande homem da Bíblia, padroeiro da secretaria do Ministério de Pregação, da Renovação, padroeiro dos pregadores, que tem as chaves, detentor das chaves da igreja. Ele disse o seguinte: este homem adquiriu um campo com o salário do seu crime. E depois, tombado para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado de campo de sangue. Ou seja, Judas, além de tudo, estigmatizou aquela terra. Fez com que aquela terra se tornasse um campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, ainda mais que outro receba o seu cargo. E aí foi aonde começou o processo eleitoral para assumir quem seria parte dos 12. Estava ali José e Matias. Convém, pois, que destes homens que têm estado em companhia todo este tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que nosso meio foi arrebatado, o Senhor Jesus, um deles torne-se conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, haviam pessoas ali que testemunhavam a ressurreição de Cristo Jesus e que não fazia parte dos 12. E quando Judas cometeu ali aquele crime horrível de entregar
um homem inocente, o grande Senhor, nosso Deus soberano, Jesus Cristo, ele fez a sua retirada automática ali dos 12. É como uma excomunhão automática da presença de Deus, uma excomunhão automática da presença de Jesus. Então passa agora, a partir do versículo 23, a eleição para que um novo servo de Deus, que tenha acompanhado os milagres de Jesus. Você tem acompanhado os milagres de Jesus? Você tem estado no banco? Você tem estado no anonimato e porventura tem vontade de se destacar? Aguarde em Deus, que vai acontecer contigo, meu irmão, o que aconteceu com Matias. Se você está no anonimato, no teu trabalho, ou na igreja, no serviço ao Senhor, ou numa universidade, ou na sua família, ou até aos olhos do teu marido, da tua mulher, você tem estado em anonimato. Tantos são contemplados, né? O Senhor toca no meu coração uma cura para casais agora. O Senhor revela, meu irmão. Eu peço que você me perdoe em nome de Jesus por eu, sujo, tá falando isso. Mas o Senhor se usa da minha boca neste momento para falar com isso. Você, meu irmão, você vê a sua esposa contemplar e admirar a todos, e não te contemplar e não te admirar, e você se sente excluído. Você se sente como Matias, contemplando tudo em silêncio e testemunhando tudo. E Matias testemunhou a ressurreição, testemunhou o batismo, testemunhou os milagres, sabia de tudo e vivia no anonimato. Então veio o processo eleitoral, que Pedro fortemente conclamou para que pudesse ter esse processo eleitoral, como dizia as Sagradas Escrituras, que alguém ocupasse o lugar do nosso irmão Judas. E aí veio esse processo e ele se dá da seguinte forma. Propuseram 2, José chamado de Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nestes termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, para tomar nestes ministérios o apostolado, o lugar de Judas que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram a sorte e caiu a sorte sobre Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Olha a grande graça de Deus. Eles indicaram 2, se retiraram a orar. Como que tem sido a sua vida de oração? Tá orando pelas eleições? Tá orando, meu irmão? Tá orando. Tá orando pelo Estado, pela nação? Tá orando pelo seu líder? Tá orando pelo seu patrão, pelo seu chefe? Essa semana nós recebemos um testemunho belíssimo de uma pessoa que estava orando há muito tempo, querendo alcançar algo, né? Eu tenho que me ater aqui a poucos detalhes. E ela, depois de muitos anos, a esposa orando pelo marido, que não estava orando, graças a Deus, conseguiram uma grande graça, que eu estava acompanhando com os olhos, e também orando junto, né, com o casal, com a esposa, e alcançaram. Então, meu irmão orou. Aquele povo se retirou e orou com poder. Eu acredito que aquele povo orou profeticamente. Eles oraram profeticamente. E aí, quando aconteceu a oração, deitaram a sorte, né? Não sei se era impondo as mãos, teologicamente, historicamente, eu não posso dizer, né? Aqui nessa breve, esse recorte, né? Da palavra, que é um breve recorte de tudo que está dentro dos Atos dos Apóstolos, eles deitaram a sorte e a sorte caiu sobre Matias. A bênção de Deus caiu sobre Matias. E provavelmente o batismo com o Espírito Santo já veio junto com Matias. Por quê? Já tinha sido pregado sobre o que Judas tinha feito, pecado. Já tinha sido pregado sobre a situação que Judas causou, ou seja, toda a destruição que ele causou, né? Eles já tinham orado ali, clamando a misericórdia do Senhor, ou seja, já veio o perdão. Então, eles oraram pedindo em comunhão, vida em comunidade. Estavam frequentando o templo, querigma. Isso faz parte do querigma. Temos que frequentar, irmão. Temos que frequentar. Verdadeiramente não dá para ficar fora das coisas de Deus. Ficar rezando, orando em casa. Temos que frequentar. Segundo ponto, vida em comunidade. Estavam em comunidade.
oraram em comunidade, estavam em assembleia e estavam diante das outras pessoas. Vida em comunhão. E o terceiro ponto, a oração, que com certeza veio cheia e carregada do batismo com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. E foi eleito então, e a glória de Deus desceu naquele lugar. Irmãos, eu imagino, agora partindo para um preceito até pentecostal, eu acredito que a glória de Deus desceu naquele lugar. Que a glória de Deus desceu e foi um grande júbilo, um motivo de alegria ter incorporado mais um servo de Deus aos 11 para ocupar o lugar de Judas, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus mandou a graça de um Matias. Talvez você seja este Matias. Deus vai tirar o Judas. E talvez você, como eu já fui muitas vezes, sou ainda, esteja sendo Judas. Está ocupando um lugar que não é teu, em pecado. Está ocupando um lugar que não é teu, de forma ilícita, litigiosa. Saia disso, meu irmão. Toma posse, essa palavra é para você, dê passos. Às vezes você está ocupando um lugar de um servo de Deus, aquele lugar não é para você ainda. Pode ser futuramente, ou já foi. Sai em nome de Jesus, em nome do Senhor. Você vê, Judas estava ocupando um lugar que tinha que ser dele, predito desde a eternidade, mas ocupando um lugar que não era dele. E olha que belas palavras vai nos dizer este livro, que se chama O Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Ele é da Renovação Carismática Católica do Brasil. Você encontra no site da RCC Shop e você pode entrar lá e adquirir a coleção toda. Eu tenho quase todos desse aqui e é muito bom, principalmente os que falam de Bíblia. O Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos. Por que os apóstolos são batizados? Depois de ter dado instruções, os apóstolos escolheram sobre a ação do Espírito Santo. Olha só, os apóstolos escolheram tudo sobre a ação do Espírito Santo. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo, né? Às vezes as pessoas perguntam por que tem hora que a gente usa o termo batizados no Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Aqui a palavra nos diz, sereis batizados com o Espírito Santo. Força que desce do alto, fala pela boca de Davi ao nosso discurso de Pedro, irmãos. Torna os discípulos repletos e impelidos a falar em novas línguas. Falam em outras línguas, tom de línguas, no dia de Pentecoste, ruído, com ruído se produziu, vendaval, vento impetuoso. Mas eu quero me ater aqui ao início. Depois de ter dado as instruções aos apóstolos que escolheram sobre a ação do Espírito Santo, como lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que fala que tudo era decidido em oração. Aqui está confirmando para nós esta grande graça. E para você que quer decidir tudo sobre a ação do Espírito Santo, eu convido você, nós vamos orar já. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos dê conteúdo e que Ele nos ajude a buscar este conteúdo na Palavra de Deus. E para arrematar, nós estamos no mês da Bíblia. Este livro também se chama Ler a Palavra. Eu ganhei ele da Maria Isabel Fonseca no ano de 2018. Tem até uma dedicatória. Não sei se ela está assistindo meus vídeos, mas olha, está aqui uma dedicatória que eu amo, né? Tenho muita alegria, Isabel, se você estiver vendo, muita alegria. Eu tenho gratidão pelo tempo em que eu fui catequizado, evangelizado por você, por todos os meus irmãos carismáticos, catequistas, liturgistas, catecúmenos, né? Membros do caminho neocatecumenal, cursilistas, meus irmãos evangélicos que eu amo e tantas vezes me evangelizam. Amo vocês. A Bíblia no coração. As atas dos mártires narram que certa vez perguntaram ao Santo Emérito antes de matá-lo: tens alguma escritura em tua casa? E ele respondeu: sim, tenho, mas em meu coração. Este mártir, para não entregar os livros sagrados aos pagãos, que tinham-os aprendido com memória amorosa do coração. E isso é o que deveríamos realizar em todos nós. Ao acolher a mensagem da palavra de Deus, é o próprio Senhor que nos acolhe. A Deus falamos quando oramos.
A Deus escutamos quando lemos a palavra. Quando falamos com Deus, oramos. Quando ouvimos Deus, escutamos a palavra. Olha a importância da palavra na tua vida, irmão. Toma posse. Era o que dizia Santo Ambrósio. Se oras, se rezas, fala com o esposo. Se lês, é ele quem te fala. Completa São Jerônimo, que vamos celebrar na próxima segunda-feira, sem ser amanhã, na próxima segunda-feira. A Bíblia não é somente um livro. A Bíblia é alguém, a Bíblia é uma pessoa, irmãos. É a presença viva de Deus que nos ama, que nos fala, que nos salva. Mais do que um livro, a Bíblia é a tenda do encontro com Deus. Eu quero me encontrar com Deus. Você quer, meu irmão? Eu quero deitar as minhas preocupações no Senhor. Eu quero deitar as minhas covardias, os meus medos. Eu quero deitar no Senhor e na sua palavra os meus pecados, as minhas falhas, as minhas concupiscências, as minhas prostituições. Eu quero deitá-las em Deus. O Pai que está dos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos conversar com eles através das Sagradas Escrituras. Esse livro também está lá no site da Renovação, acho que ainda tem dele, né? Deve ter uma edição dele, chama-se Ler a Palavra, é do Diego Jaramillo, né? Do padre Diego Jaramillo. Que Deus abençoe esse padre que escreveu esse livro tão abençoado que eu já li ele umas 4 vezes desde que eu ganhei, junto com todas as formações. Vamos orar, irmão? Então eu te convido neste momento a fechar o teu olho e mentalizar. Fecha o teu olho. Mentaliza agora você, todos os seus problemas, aqueles problemas que estão sem solução. E ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu soberano Filho, que é a palavra de Deus encarnado, em nome de Jesus eu clamo agora a solução para os meus problemas, solução na palavra para as minhas dificuldades, para as minhas confusões, para as minhas situações. Pai, em nome de Jesus, libera palavras de bênção através da Bíblia Sagrada sobre a minha vida. Pai, ajuda-me a tirar a preguiça do meu coração. Quantas vezes tenho sido preguiçoso, preguiçosa. Tenho deixado a Bíblia empoeirada. Tenho deixado enfeite. A Bíblia é parte da decoração da minha casa. Ajuda-me em nome de Jesus a verdadeiramente amar a palavra. Pai, eu preciso amar a palavra, eu preciso amar a palavra. Ajuda-me em nome de Jesus a ser verdadeiro profeta, a ser fiel. Em nome de Jesus eu te peço, e tudo eu peço em nome dele, que o Senhor me ajude a seguir, a mais do que me interessar pela palavra. Que o Senhor me ajude a seguir, que o Senhor me ajude a encontrar verdadeiras instruções dentro da palavra de Deus. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Pai. Em o nome de Jesus eu peço. Vem Espírito Santo de Deus dos 4 cantos desta casa, desta cidade, deste país, e ajuda-nos a ser um povo que presta ao Senhor um culto com a palavra, que presta ao Senhor orações com a palavra, que presta ao Senhor devoções que venham da palavra, que presta ao Senhor uma liturgia toda cheia da palavra de Deus. Porque quem segue a palavra de Deus não erra. Quem estuda a palavra, quem se aprofunda teologicamente na palavra, não erra, não comete heresia, não comete blasfêmia. Ajuda-me, Pai, ajuda-me a levar a palavra, mas principalmente nesta noite, ajuda-me a compreender a palavra. Espírito de Deus, rogai por nós. E eu peço, meu irmão, que você se consagre inteiramente à palavra. Nesse fogo batizador do Espírito Santo, você se consagre nesta noite à palavra de Deus. Diga, Senhor, eu quero estar guardado pela tua palavra. Eu quero estar guardado, Senhor, pelos teus ensinamentos, pelos teus mandamentos, pela tua misericórdia que é manifestada na palavra de Deus. Entronizar esta mensagem. Uma vez realizada a leitura, assimilando no coração o essencial da mensagem revelada, deve-se procurar aprofundá-la, personalizá-la, torná-la parte da nossa vida, convertê-la, como ensina o Papa Bento XVI, na seiva do seu espírito e no sangue das suas veias,
Que a palavra de Deus esteja, como disse o Papa Bento XVI, que a palavra esteja na seiva do nosso espírito, na entranha das nossas veias, na seiva das nossas veias, no caule, na flor, na folha. Que o Espírito Santo nos ajude e que você seja abençoado através desta mensagem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de São Jerônimo, hoje eu não tenho uma imagem aqui, mas eu convido a pesquisar sobre a história dele. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.